Bom dia para vocês. Vou iniciar esse vídeo com a oração do Pai Nosso e glória a Deus. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a gente tem que escutar. Ou a pessoa dá ouvido à palavra de Deus, ou então a pessoa vai acabar se machucando, mas por própria ignorância. Porque se eu conheço a vontade do Senhor e a pessoa não fazer, então, será que Deus vai me aceitar no céu se eu não fazer a vontade dele? Claro que não, né? Então, o que o Senhor pede de nós? Nós fazemos a vontade do Senhor. Se na Bíblia fala que não, é não. Se a Bíblia fala que sim, é sim. Porque, ó, algo que eu vou dizer a vocês, esse céu azul que vocês estão vendo é propriedade de Deus de Israel. E é o que eu vou dizer a vocês. Para nós entrar nesse céu, nós temos que colher o que está escrito nessa Sagrada Escritura. Não só conhecer, nós temos que praticar, porque vocês vê que a Igreja Católica ela conhece, muitos fiéis conhecem a palavra de Deus, muitos crentes conhecem a palavra de Deus, mas por falta de obediência, por falta de colocar em prática o que está escrito, essas pessoas têm sentença, entendeu? E Deus não fez, como tem escrito na Escritura, o abismo para ninguém. O Senhor fez sim, para o inimigo, os anjos dele. O quê? O Senhor fez o quê? Vou aqui e volto já. Você me perdoa, já eu acabo ali, né? Já eu acabo ali e encerro, fico só com você. Mas porque eu tô fazendo a minha água, eu não tenho lembrança se eu já tinha fervido. Por via de dúvida, eu não tenho lembrança se eu fervi, né? Porque eu tenho o costume de ferver e colocar dentro do tambor. E eu não sei, né? Posso ter deixado na panela, não sei. Via de dúvida, eu vou esquentar tudo de novo. Depois eu vou botar no tambor, depois do tambor, enche de novo e boto lá, né? Então, vocês me perdoam por eu estar explicando a vocês por que eu tô indo de vez por outro lado. Porque o meu fogão dá erro, né? Então, se ele dá erro, eu tenho que... Pra não ficar incomodando vocês no vídeo, que incomoda, fica direto apitando, né? Vou pra cá, vou iniciar esse vídeo com oração. A Santa Escritura é pra ser cumprida. Cumprida onde? Na nossa vida. A Santa Escritura é pra ser cumprida na nossa vida. A Igreja Católica é o que? A figueira. A figueira seca, que o Senhor amaldiçoou ela. Por quê? Porque ela tem muito fruto, ela ainda faz cada vez mais fruto. Mas tudo fruto pra quê? E olha que Deus vai requerer desses padres. E eles não vão entregar nenhum fruto ao Senhor. Deus vai requerer de vocês, padre, o fruto dessa igreja. Por que que vocês não vão entregar ele? Por causa dos 10 mandamentos. Muitas pessoas ignoram os 10 mandamentos. Não, como eu fui com a igreja evangélica, a irmã crente disse que o que é pecado é só matar, roubar e destruir. Só isso, ela diz que é pecado. As outras coisas que Deus diz, que não na Escritura, pelos crentes parece também que não é pecado. Então tá quase a mesma coisa. Pecado é pecado, nunca deixou de ser pecado. Se Deus diz não, é não, entendeu? Muitas pessoas o que? Ignoram. As irmãs tudo vestidas de calça dentro de uma igreja. Então isso não é coisa que os padres, né, os pastores aceitem dentro da casa do Senhor, não. Vocês me perdoam, padre, vocês me perdoam. Pastores, né, sacerdotes, todos dois são sacerdotes, tanto pastor como padre. Pastor só existe um, que é Jesus Cristo. Somos o que? Sacerdotes do Deus Altíssimo, né? Vou voltar já. Vou ler sobre a figueira para vocês e vou explicar. Porque o Senhor me abre os meus olhos, e o Senhor me fala as coisas, tanto na Santa Escritura como me fala em sonho. E eu estou entendendo o que o Senhor está falando, e eu vou soltar para vocês, entendeu? A figueira é o que? A figueira é a Igreja Católica. E também tem a figueira também, que é o que? As 5 virgens loucas. Essas 5 virgens loucas, elas vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque está sendo guiada. Mas esses frutos, vocês têm certeza que vocês vão entregar a Jesus? Eu pergunto a vocês, sacerdote, em geral, vocês têm certeza que vocês vão entregar a Jesus? Porque para ser entregue a Jesus, nós temos que passar pelo estreito. Se nós não passamos pelo estreito, se nós não renunciamos, pode ter certeza que não entra na porta do céu, não. Porque a propriedade é de quem escreveu isso aqui, ó. Aqui ele está dizendo que não. Se eu de fazer que se desobedecer, não é da propriedade. A propriedade é do Senhor, o céu é do Senhor.
o que ele vai fazer aqui na terra. Um novo céu, uma nova terra. Então, nós temos que se purificar para ir para o céu. Quando chegar no céu, nós retornar para a terra novamente. Quando o Senhor vir, no final de todas essas coisas, entendeu? Antes vai vir um arrebatamento. Bora pra cá, vou iniciar vocês com a oração do Pai Nosso. Foi essa que Jesus nos ensinou, essa que eu vou orar. Eu tenho certeza que vai apitar. Eu vou logo lá, eu vou iniciar o Pai Nosso com você, mas primeiro eu vou... Vocês me perdoem. Eu vou desligar e vou ligar novamente, porque ele dá erro, a panela ela dá erro, ela fica pic, 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 pic. Mas não me incomoda, mas porque incomoda vocês no vídeo, se... Muitas vezes também eu fico até incomodada, então... É porque eu já tô acostumada com as coisas que não me incomodam, né? Porque eu já tenho esse fogão até quase quase 3 anos que eu tenho esse fogão, entendeu? Aí eu já não me incomodo, né? Pra não incomodar vocês, né? Sabe o que eu fiz? Eu apaguei logo. Assim, eu botei no modo de apagar. Quando ele for dar erro, ele se desliga sozinho. Ó, é só um fogão de bambu que eu tenho desse jeito. Eu tinha 2, mas o outro queimou, glória a Deus. E deixa esse, glória a Deus, Jesus me deu outro fogão mais a gás, né? Então, Jesus é um Deus maravilhoso. Ele nunca me deixa sem as coisas, né? Glória a Deus. Ele provê a minha vida do shampoo ao gás. Da energia à água. Então, ele nos surpreende, entendeu? Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, mas livra-nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai, te peço perdão por eu estar orando em pé perante a tua presença, mas, Senhor, porque eu estou fazendo vídeo. Te peço perdão, Senhor, me perdoa por isso. Tu sabe que eu oro de joelhos, Senhor, mas perante as câmeras eu tenho que orar assim, né, Senhor? Mas obrigado por esse dia, obrigado por a tua presença, obrigado pela tua companhia. Tu és um Deus único, Deus céu, um Deus maravilhoso. Me perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Senhor. E perdoa a minha família. E também, Paizinho, perdoa os meus irmãos em Cristo Jesus. E essas pessoas que visualizam, essas que se inscreveram, transforma e resgata todas essas pessoas que te apresentei. E o teu povo também, Israel, Pai, que precisa de arrependimento e reconhecer que tu, Senhor, é o Rei de Israel, que tu és o Rei, tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até aqui parei, né? Agora eu vou... Vou soltar o sonho, né? Olha, eu vou redefinir esse sonho, porque nas igrejas eu faço desse jeito, eu defino o sonho. Eu não vou soltar o sonho por detalhe, porque eu não solto por causa de quê? Esse sonho da igreja católica, eu já soltei por detalhe, tá em vídeo meu. Só que eu vou resumir esse sonho. Jesus apareceu pra mim em sonho, Jesus chegou pra mim e disse assim: tu vai no templo católico, fala pra isso da verdade. Aí, na hora que ele falou isso, o inimigo saiu dentro do mato e avançou em cima dele. Então, e eu fui no templo católico. Quando eu cheguei no templo católico, eu cheguei assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer o templo por fora. Tava cheio de sujo, escondido, né? Assim nas laterais, nos cantinhos, né? Então, aí eu saí varrendo e eu me acordei. Defini o sonho, não contei todo por detalhe, entendeu? E o que é que o senhor quis me dizer nesse sonho? Com essa vassoura, com esse sujo por redor da igreja? É o pecado que está dentro da casa dos fiéis. E o que é que o senhor quis dizer? Para me dizer toda a verdade a vocês, é o que eu vou falar para vocês agora. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é cumprido, entendeu? Ordem do Senhor. Olha, tá vendo? Um monte de ossos secos, pessoas tudo mortas dentro da congregação do Senhor. O Senhor quer levar essas pessoas mais vivas. Vocês têm que se acordarem. Tá na hora de as pessoas se acordarem. Primeiro pro tempo católico, pro tempo evangélico. O Senhor vai falar com vocês agora nas Santas Escrituras. Através da boca da sua noiva, porque Jesus me pediu em casamento e eu disse sim para o meu Senhor. Então, o Senhor usa a minha pessoa, usa a minha boca para falar o quê? Com as pessoas, com aquelas pessoas do que ainda gostam de escutar a palavra dele, porque eu penso, tem pessoas que se revoltam. E por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela nos doutrina, entendeu? Muitas pessoas não recebem a palavra do Senhor, ó.
Porque as pessoas querem que tenha as coisas por detalhe nas suas escrituras. Ó, não... Deuteronômio 22, versículo 5. Vou iniciar logo para vocês verem onde é que está o erro, né? Padres, pastores, né? Porque tem pessoas que se verem e estão vendo. E está acontecendo isso na casa do Senhor. Vocês estão ignorando, vocês estão participando do pecado deles. Entendeu? Por quê? Porque vocês conhecem e vocês não advertem essas pessoas. Ó, não haverá traje de homem na mulher. A mulher não pode se vestir de calça nem de calção. Por quê? Porque o Senhor disse o não. Agora, se vocês quiserem ter imagem, é com vocês, né? Ó, não haverá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem traje de mulher. Nenhum dos dois pode vestir coisa o quê? Que o Senhor disse o não. Se o Senhor falou não, não. E a pessoa para uma igreja, para um templo, para escutar o Senhor falar e ainda se vestir de calça, então, ele disse um não. A pessoa teimou. Será que está de acordo com a vontade do Senhor? Se o Senhor vier pegar essa pessoa nesse tempo desse jeito, será que ela vai entrar no céu porque ela está teimando contra ele? Entra não. Entendeu? Ó? Porque qualquer que diz isso, porque qualquer que faz isso, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. A pessoa fez isso, a mulher ou o homem. O homem já sabe que não vai fazer isso, mas se a mulher chegar a fazer isso, porque o homem não vai se vestir de... né? Então, é abominação perante o Senhor. Falta de respeito, entendeu? Entreguei pra você, agora por 10 mandamentos. Glória a Deus, né? Tem muitas coisas que o Senhor fala conosco nas Santas Escrituras, que as pessoas, se elas não ignorassem, a vida do ser humano era uma vida maravilhosa. Ó, é só as pessoas cumprir, ó. Êxodo 20 e o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. É os 10 mandamentos. Êxodo 20 e o versículo 4. O título, os 10 mandamentos. O templo católico ele não compra, ele é a figueira seca. Ele produz muito fruto, mas não para entregar ao Senhor. Ó, e o Senhor tá tão chateado com esse templo católico que vocês nem imaginam. Se vocês, padre, botar logo no rosto e começar a pedir perdão ao Senhor e consertar a casa do Senhor. Ó, não farás para ti mais de escultura. Então, o templo católico já teimou, já fez, entendeu? Ele disse não. Vocês teimaram, desobedeceram, então. Agora tem que arcar com as consequências, né? Ou então arrepende-te. Ó, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Então, nem a semelhança do Senhor vocês não podem ter. Ele disse um não. Não é não. Agora, se vocês querem teimar, né? Então, nem na terra, nem embaixo na terra, nem da mãe do Senhor. Ele disse não, nem da mãe do Senhor não pode ter, entendeu? Ele disse não. Agora, se vocês querem desobedecer e querem teimar, né? Então, não querem cumprir os 10 mandamentos, porque tem pessoas que dizem, não, pecado só é não matarás, não adulterarás, não furtarás. Para isso, o povo é pecado. As outras coisas não é pecado, não está incluída nos 10 mandamentos, é pecado. Para o quê? Por isso que o Senhor adverte os quê? Os sacerdotes. Vocês têm um líder chamado Jesus Cristo de Nazaré, entendeu? Que é o próprio Deus. Glória a Deus. Nem nas águas debaixo da terra, nada de mar de escultura. E vocês têm, né? Então, ó, não te encurvarás a ela. Não é para se curvar perante imagem. Ele disse não. Agora, se vocês querem teimar, os padres fazendo isso, nem ensinam os fiéis a fazer. Se vocês querem fazer, então, a mensagem do Senhor está sendo entregue, né? Ó, não te encurvarás a ela, né? Aí você virá rezar, cantar. Não. Ó, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade. Iniquidade é pecado. Dos pais nos filhos. Então, teus filhos vão pagar o preço por causa de vocês, por causa dos pecados de vocês. Continuando. Dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Primeira coisa que eu vou dizer a vocês é que esse negócio de ódio que você está dizendo, vocês que praticam, que se ajoelham, vocês que têm ido, vocês estão demonstrando que odeiam a Deus. Tá aqui escrito os 10 mandamentos. Por que que não é lido?
Porque vocês vão ver que vocês estão pecando perante o Senhor. E se vocês amam a Deus, vocês vão se corrigir, entendeu? Ó. Versículo 6. Terminei o versículo 4, 5, agora eu vou pro 6. Não, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem muita gente que diz assim: por que tu não lê o texto todinho? Porque o Senhor tá mandando mensagem. Deus está alertando naquele templo. Deus está alertando os templos dele. Então, aqui você já sabe que é pecado matar. Não sabe? Seimer é pecado matar, com certeza. É pecado adulterar. Então, por isso que existe casamento. Isso aí você já sabe. Não furtará. Isso aí você já sabe. Tem consequência para isso. Entendeu? Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui vocês sabem que é pecado. Entendeu? Então, muitas coisas aqui são lidas dentro das igrejas e fazem que as pessoas cumprem, e as pessoas cumprem. Por que não fazem as outras coisas? Como não ter idolatria, como adorar só um Deus, não rezar para Ave Maria. Então, vocês ignoram, entendeu? Não fique pensando, pecado só é isso aqui. É o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. E o versículo, não cobiçará a mulher do seu próximo. Pensa que só isso é pecado. Não. Tudo que está escrito aqui é pecado. Fez, cometeu? Então. Mas Jesus veio e fez aquela lei só em 2. Amar o seu próximo. Peraí. Cuidado, me perdoe pelo dedo, né? Mas amar o seu próximo e amar e se santificar. Ele disse que resumiram as Santas Escrituras em 2. O Senhor resumiu em 2. Amar o seu próximo. O Senhor não falou isso, não. O Senhor chegou e o Senhor disse assim: eu não vi para abolir a lei. A lei que está aqui, ela continua. A lei que está aqui, continua. Foi que Jesus falou. E eu vou ler para vocês. Deixa eu só aqui procurar aqui. É em Mateus. Pode pra cá. E também Jesus ainda fala aqui em Mateus sobre o quê? As idolatrias. Como é que as pessoas bravas dizem, Jesus liberou tudo. Não, Jesus não liberou foi nada. Do Senhor, glória a Deus. Depois eu vou ler para vocês, depois eu vou procurar a figueira para poder soltar para vocês verem que a figueira, muitos sacerdotes, tanto da casa evangélica como da casa católica. A casa católica já sabe que não vai ser nenhum fruto desse entregue ao Senhor, entendeu? Por causa de quê? Por causa de vocês mesmos. Por causa dos méritos dos 10 mandamentos. Se não estão cumprindo os 10 mandamentos, você entra no céu? O céu é de Jesus, o céu é de Deus. Entra no céu? Pela graça. Pela graça nós temos que santificar. Pela graça ele nos comprou para levar para o céu. Ele não empata de nós se santificarmos, não. Ele não empata de nós obedecer a Santas Escrituras, não. Entendeu? Muito pelo contrário. Ele veio para nos fazer nós cumprir. Vamos pra cá? Tem um pouquinho de paciência que eu já encontro pra soltar pra você. Vou ler um versículo aqui também, exclusivamente, também falando sobre isso. Ora, será que Deus é amor, né? Jesus Cristo é amor. Jesus veio trazer o quê? Olha o que eu vou ler pra vocês, ó. Mateus o quê? Mateus 10. E o versículo que tu vai ler nele?
versículo 34. Olha o que é que fala nesse versículo. Ó. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Você está vendo? Ele não veio trazer paz na terra. Ele veio fazer que seja cumprida. Não vim trazer paz, mas uma espada. Você está vendo? Ele não veio trazer paz para a terra, ele veio que a Bíblia, as Santas Escrituras, ela seja cumprida. Agora eu vou para onde eu estava falando com vocês. Deixa eu achar aqui. Viver. Eu leio muitas Santas Escrituras, eu não decoro, entendeu? Eu tô procurando aqui em Mateus, eu tô procurando pra soltar pra vocês. Tá tudo marcado de caneta, se vocês verem a minha Bíblia, ela é toda marcada de caneta, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Tudo riscada de caneta, por quê? Porque eu marco as coisas que eu falo pra vocês. Porque se tá escrito, você tá falando. E seu poder... Sobre as idolatrias que eu falei com vocês, olha o que é que Jesus fala. Eu vou já soltar o que eu falei com vocês. Deixa eu ver aqui. Mateus 1, pronto. Aqui. Eu vou ler aqui sobre as idolatrias de Jesus combatendo, ó. A tentação de Jesus. Aqui é a tentação de Jesus. Mateus 4, a tentação do Senhor. Agora eu vou para o versículo exclusivo. Por quê? Por causa do que eu estou falando com vocês no vídeo, ó. E disse-lhe, aqui é o inimigo falando, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrarem e me adorarem. Você está vendo? O inimigo está dizendo para quem? Para Jesus. Olha o que é que Jesus disse, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você está vendo? Pronto, tá aqui. O que eu ia falar pra vocês, tá aqui. O que eu ia soltar pra vocês, sobre o quê? Sobre Jesus veio fazer cumprir a lei, ó. A importância da lei. Você está vendo, Senhor? A importância. A lei tem importância. Os mandamentos, as coisas que o Senhor deixou aqui escrito, todas elas têm importância perante o Senhor. Todas elas têm que ser cumpridas, ó. Não cuideis que vim... Eu vou ler para vocês novamente. Em Mateus 5. E o versículo o quê? O versículo 17. A importância da lei. Essa lei tem que ser cumprida. Ó. Não cuideis que vim... Eu vou repetir para vocês. Ó. Não cuideis que vim destruir a lei. Você está vendo? Ó? Não cuideis que vim destruir a lei. Os profetas, você está vendo? O que estava escrito desde Gênesis até no livro de Apocalipse, ele não veio para destruir o que estava escrito aqui, não. Olha o que está dizendo, ó. Porque eu não vim abolir, mas cumprir. Você está vendo? Esse versículo 17 já está dizendo tudo. Ele não veio para tirar, para desmanchar de nada que está escrito. Quem com ferro com ferro será ferido. Mas se a pessoa se arrepender, ao que? O Senhor perdoa. Entendeu? Mas nem por causa que a pessoa praticou, que a pessoa não vai pagar o preço, não. É isso que o Senhor está dizendo, entendeu? Ó, não... Aqui no Mateus 24, versículo... Mateus 24, versículo 35, só diz assim... Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, tudo que os profetas falou, tudo se cumpre. Porque o Senhor não veio para abolir nada que ele falou, entendeu? Muito pelo contrário, ele veio para que seja cumprido. Olha o que Jesus fala no início das pregações dele em Mateus, ó. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Você está vendo? Ele não veio abolir a lei, não. Ele veio fazer que seja cumprido.
entendeu? Tudo que está escrito vai se concretizar. Por quê? Porque está profetizado. Ó, eu vi, ó, Jesus veio para a terra, fez o sacrifício por nós. O livro de Daniel, a última página que eu vou ler para vocês agora, tem algo que vai se cumprir agora no livro do Apocalipse, na última geração. Algo que Daniel, o profeta Daniel falou, como se eu disse aqui, está escrito aqui. Eu não vi para mulher ali. Então, tudo que os profetas falou, os antigos, até na nossa geração, no tempo de hoje, no livro do Apocalipse, que nós estamos em sentença, então, para que seja cumprida. Bora ver? Eu vou ler para vocês agora, justamente sobre isso, ó. Daniel, tô em Daniel. E seu poder, glória a Deus. Para você ver, ele não vê a mulher ali. Tudo que Daniel falou, tudo que Osés falou, tudo que Ezequiel falou, tudo que foi lido, tem coisas que eu vejo que está se cumprindo agora. Livro de Amon, ele vai se cumprir agora, a profecia de Amon, que o Senhor falou na boca de Amon e deixou escrito, vai se cumprir agora, quando a palavra do Senhor deixar de existir na terra. Eu vou soltar para vocês, daqui a pouco eu vou para lá, ó. Daniel 12 e o versículo. Essa profecia de Daniel, antes de Jesus vir para a terra, ela vai se cumprir agora. Olha o que eu vou ler para vocês, ó. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado e posto à abominação. Você está vendo? O sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, entendeu? Ó, você está vendo que vai se cumprir agora. Ó, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado. Então, Jesus vai vir, vai retirar o sacrifício que ele fez por nós, entendeu? E posto a abominação. O que é que vai entrar agora? Da desoladora. Haverá 1395 dias, né? 1290 dias. Você está vendo? Essa profecia de Daniel, ela vai se cumprir agora na vinda do Senhor. Essa que eu tô lendo para vocês. Vai se cumprir essa que eu tô lendo para vocês do livro de Daniel. E também essa que Daniel abre a boca e fala com o povo de Israel. Vai se cumprir agora, ó. Tu, porém, aqui é o Senhor falando com o quê? Daniel. Ele usa a boca de Daniel e fala, deixa eu profetizar. Vai se cumprir agora, ó. Tu, porém, vai até o fim. Quem que vai ficar na terra até o fim? É o povo de Israel. Por quê? Porque ele não crê em Deus. Porque ele não crê em Jesus. Então, ó. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te erguerá na tua aliança no fim do teu dia. Então, o povo de Israel, ele vai ficar até o final dos dias dele na face da terra. Para ele se erguer na aliança que ele tem com Deus. Que ele tem o quê? Com o Messias, entendeu? Ele só vai se erguer. No livro de Osés também está escrito a mesma coisa. Que Daniel acabou de ler, está escrito também em Osés. Em Osés o quê, ó? Osés 3 e o versículo 5. Bora ver como o Senhor está falando da casa de Israel, lá do templo, onde ele fez o sacrifício por nós, ó. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacerdote, sem sacrifício. Não é verdade? Estão sem o quê? Estão sem rei, que é Jesus Cristo, o Messias. Estão sem rei. Estão sem, deixa eu ver aqui. Sem príncipe. Príncipes são o quê? São os sacerdotes. Sem sacrifício. Estão também sem fazer sacrifício ao Senhor, como eles sempre faziam. Esse povo era um povo que sacrificava os animais ao Senhor. Então, estão sem sacrifício, não estão, vão fazer agora, né, ó. Sem sacrifício, sem estrutura, estão sem estrutura. O que é estrutura? Sem templo. Eles estão sem templo desde o tempo que o Senhor profetizou, que aquele tempo ia deixar de existir, não ia ficar pedra sobre pedra. Para você ver que a profecia do Senhor, ela está sendo barrada, até no dia da vinda do Senhor, entendeu, ó. Sem estrutura e sem
pode ou terá fim. Você está vendo no final desse versículo? Ou então eles terá fim. Então, vocês, povo de Israel, vocês aprendem a clamar pelo rei de vocês, que é o Messias que já veio pra terra, já fez o que tinha que fazer, já voltou, já tá pra vir novamente. E vou ler pra vocês de Amon, sobre o que eu tava conversando com vocês, sobre a profecia de Amon vai se cumprir agora. Pra você, eu gosto de falar pra vocês, eu gosto de mostrar, sabe por quê? Pra vocês verem que tá escrito. Oh, glória a Deus, já passei até demais. Senhor, tu sabes. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ordem do Senhor. Tá aqui, Amon. Essa profecia do livro de Amon, ela não foi cumprida não, na Bíblia ainda não. Nem geração nenhuma, ela vai ser cumprida agora, na nossa geração. Ó. Por quê? Porque tá aqui, eu tô a palavra de Deus perante a face de vocês, perante a minha face, perante os meus olhos, perante os olhos de vocês. Ó. Irão, Amon 8, e o versículo 12. Irão errante de um mar até o outro mar. Do norte e do norte até o oeste. Correrão, pois, todos à parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Você está vendo? Isso aqui ainda não se cumpriu. Essa profecia de Amon ainda não se cumpriu. Por que ela não se cumpriu? Porque a palavra do Senhor está aqui, perante a minha face, está perante a face de vocês. Mas vai chegar o dia que ela não vai estar mais aqui. Aí vai se cumprir isso aqui que estou lendo para vocês. E olha o que está dizendo, ó. Naquele dia, as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede. Por causa de quê? Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo tá o noivo, Jesus Cristo de Nazaré, tá a noiva do Senhor, dando a palavra da vida a vocês, como está escrito lá no livro do Apocalipse. E vocês o quê? Tá tendo aqui. O conselho que o Espírito Santo, a noiva do Senhor, dá a vocês: compra uma Bíblia e guarda. Compra uma Bíblia e guarda, porque ela vai deixar de existir. Essa profecia ela não se cumpriu, mas ela está prestes a se cumprir. Tudo vai ser o que? Tudo está na tecnologia. Então a Bíblia também pode ter certeza que ela vai sair. E se ela se colocar, vai ser o que eles quiserem, entendeu? Isso aqui ainda não aconteceu ainda não, mas vai acontecer. Essa passagem aqui ainda não se cumpriu, ela vai estar prestes a se cumprir, abaixo de Jesusinho. Vou ler para vocês, ó. Aqui no livro do Apocalipse está dizendo, ó. Apocalipse 22 e o versículo 17, ó. E o Espírito e a esposa dizem, então, tá Jesus Cristo, o meu noivo amado, e tá a sua noiva perante a vocês, dando a água da vida. Só eu tô aqui com ela, com vocês, mas vai chegar um dia que ela não vai estar mais aqui com vocês, entendeu? Nem a noiva do Senhor e nem a palavra dele, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, você está vendo que eles lá desmaiaram de sede. Lá em Amon, versículo 13, eles desmaiaram de sede. Os jovens e as jovens. Por quê? Por falta da água da vida. Ó. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vocês têm de graça da água da vida. Tô dando a vocês a água da vida. Tá aqui, ó. Tô só lendo e soltando pra vocês. O que Jesus Cristo falou há milhares de anos atrás. Mas vai chegar um tempo que essa